Paz do Senhor, amados. A gloriosa paz do Senhor, né? Você crê que Deus existe? Essa pergunta eu estou fazendo erroneamente, digamos assim, mas no caso, as pessoas não creem que Deus existe, porque elas não buscam Deus, não querem fazer a vontade de Deus, ou seja, elas tratam Deus como um ser imaginário, na verdade não creem, porque não veem Deus, elas querem ver para crer, como Tomé. O que ele fez? Ele teve que ver Jesus Cristo para crer que Jesus Cristo se havia ressuscitado. Mas no caso, o que nós fazemos menção? As pessoas elas querem ver imagens para tratá-las como Deus, para ver nosso Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Vamos ler Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O nosso Deus não mente, pessoas. No caso, você está desanimado, está pensando, nossa, faz tanto tempo que Deus me falou que vai me usar, que vai fazer isso, que vai me usar para fazer aquilo, que vai me levar para outros lugares, mas não acontece. Opa, mas o tempo é de quem? O tempo é do Senhor nosso Deus. O tempo não é nosso tempo, porque nós andamos ansiosos, nós queremos tudo de acordo com o nosso jeitinho, do nosso modo, né? Mas na verdade nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque o jeito de Deus pode parecer loucura, mas é o jeito que Deus está agindo. E no caso a gente fica falando assim, nossa, será que Deus me esqueceu? Misericórdia, Deus me esqueceu. O nosso Deus não pode nos esquecer, porque o nosso nome está nas palmas das mãos dele, né? Portanto, não adianta você indagar, questionar Deus. O Senhor me ouve, o Senhor está agindo na minha vida, porque tudo é permissão de Deus. Ele está nos lapidando, Ele está nos capacitando, está nos forjando. Mas no caso nós fazemos o quê? Nós sempre atrasamos a nossa bênção. Quando o povo de Israel, porque o povo andou 40 anos no deserto? Chegava a época de ser abençoado, reclamava. Moisés, isso, sempre Moisés era um intermediário. Mas no caso eles iam andando e blasfemando, indagando, questionando. E quem não faz isso hoje? Eu, muito tempo, sofri acidente. Hoje eu questiono Deus, cadê minha bênção? Opa, mas eu não posso fazer isso, eu tenho que esperar o tempo de Deus. Não no meu jeito, do jeito de Deus. E para glória, para honra, para louvor, para adoração do nosso Deus, eu estou aqui pregando. Eu não falava, não andava, não ficava em pé. Eu estou em pé para a glória de Deus. Estou falando, estou andando. E eu vi o Senhor, eu fiquei muito... Eu lembrei do meu passado, porque eu tive que amputar eles queriam amputar uma perna também minha. O Senhor foi as duas. Mas tudo tem um propósito de Deus, né? E Deus não prometeu algo para o Senhor, mas Ele não é homem para que minta. Ele vai fazer em nome de Jesus. Porque, vamos dizer assim, ontem eu fiz um vídeo, que vocês sabem que eu tenho um canal no YouTube, né? O diabo poderia ter sido destruído, eliminado por Deus? Segundo a palavra de Deus, não poderia. Porque o nosso Deus, ele é compromissado, ele é um Deus de responsabilidade. Tudo que ele faz, as obras das mãos dele, nada é jogado fora. Tudo terá um peso eterno. Para isso ele criou o inferno, né? Para o diabo e os anjos decaídos. Mas na verdade o diabo está repreendido nas nossas vidas em nome de Jesus. Ele tenta nos fazer pecar para o quê? Para que no dia do juízo Deus nos afaste de sermos salvos por inúmeros pecados. Mas nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, estamos na época da graça, né? De Jesus Cristo. Como já ouviram falar em Calvin, né? Que dizia assim, por que Deus não eliminou o diabo? Porque Deus é responsável. Deus, ele cria uma obra, ele faz uma obra, ele não vai eliminar nada, ele não vai fazer desaparecer o diabo.
E o diabo vai pagar o preço dele no inferno, que depois será precipitado no lago de fogo, né? Quem é Deus para você? Nisso pensar, quem é o Todo-Poderoso para você? O que ele te faz? Ele não te levanta, não te sustenta, não te alimenta, não te dá todas as coisas? Você tem sido grato a Deus? Ou você tem reclamado, Deus, está faltando isso? Como que eu vou falar-lhes? A maioria das pessoas, no caso, eu tenho um Fusca, mas eu quero uma Ferrari. Por que que a pessoa quer ser tão... Ela quer tudo de melhor? Por que que ela não pode ter o Fusca e andar com o Fusca? Porque ela quer sempre o melhor, o de mais nome, o mais caro. Por que que nós somos assim, cobiçosos? Queremos a lascívia, né? Lasciviosos. Por que nós somos assim? E por que que as pessoas, no caso, nunca se contentam com o que têm? Eu quero, Deus, obrigado pelo meu trabalho. Eu trabalho numa multinacional, ganho 10 mil reais. Obrigado, Deus. Não estou falando de mim, eu estou falando, dando um exemplo, tá? Eu sou aposentado por invalidez. Eu trabalho numa multinacional, ganho 10 mil, tenho salário, eu tenho benefício de ajuda de alimentação, ajuda de vale transporte, mas no caso eu não recebo 1.000 reais de vale transporte, só para ajuda de custo. Um exemplo de uma pessoa. Mas Deus, eu poderia estar trabalhando numa multinacional que ganhasse 20 mil reais. Ah, Deus, eu não aguento mais. As pessoas não são assim. As pessoas nunca estão satisfeitas com o que ela tem, satisfeitas com o que tem. Elas querem mais. Ó Deus, abre a porta do trabalho para mim. Quem é grato pelo que tem? Me diga, nós sempre questionamos, Deus, eu tenho um carro super bom, mas eu quero um carro melhor. O porquê? Deus, obrigado pelo que eu tenho, Pai. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade, porque a minha vontade, muitas vezes não, a maioria das vezes é vontade da carne, né? E a vontade da carne é sempre a gente buscar os prazeres dessa carne aqui. Ah, Deus, eu quero viajar para a Europa, quero viajar para a França, para a Itália. Ah, Deus. Aí eu não quero ir para a Várzea, não. Aí a gente fala assim, está repreendido em nome de Jesus, né? O porquê? Por que você não pode ir para a Várzea? Pregar a palavra de Deus. Fazer o ID do Senhor. Por quê? Ouça a vontade de Deus. Você sabe o que Deus quer para a tua vida? Você já perguntou? Deus, qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer para te agradar? Eu quero agradar-te, Deus. Não me agradar porque é o meu agradar eu estou errando, né? Porque o homem, na verdade, o homem tenta se agradar, agradar-se a si mesmo e esquece de agradar-se ao Todo-Poderoso, né? E outra coisa que nós questionamos, quem é Deus? É o nosso Pai. Deus é o único Pai, é o nosso Deus, é o nosso Pai. E nós falamos assim. E por que que no meio do cristão há tanta briga, né? Já pensaram isso? Briga de placas, de igrejas. Por quê? Porque em outras seitas, as pessoas chegam, um abraço, ah, eu te amo, ah, chega aqui. E elas conseguem ganhar as pessoas. E nós cristãos ficamos brigando entre nós. Ao invés de nos unirmos e sermos um só povo, buscando fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, né? Mas o mundo sempre foi assim, mas nós podemos mudar o mundo. Vocês concordam? Vamos mudar em nome de Jesus, porque tudo tem um limite. E o limite de Deus chegou a esse mundo. E se Jesus Cristo voltar hoje, você está preparado? Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo? E o nosso Deus não se arrepende de nada do que ele fez. Do que ele fez, do que ele faz, do que ele fará. Portanto, o diabo foi um anjo, Isaías capítulo 14. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, tu que delimitava as nações e dizia no teu coração, serei semelhante ao Altíssimo. Ele tentou assentar-se no trono de Deus. Eu estou dando uma volta, eu sou o patrão, digamos assim, né? Estou dando uma volta, chego no meu trono, um submisso a mim, sentado. O que você está fazendo aí? Eu vou assumir o seu cargo.
Mas você tem o poder, você consegue fazer, você consegue mexer no mundo, você consegue ter o poder para manipular, para fazer as coisas que eu faço, para agradar as pessoas, para dar bênçãos? Ah, então você vai ser expulso em nome de Jesus, porque você tentou ser semelhante a mim. Aí Deus criou o inferno para quem? Para o diabo e seus anjos, não para nós. Nós, humanos, nós filhos de Deus, temos um lugar nos céus. Por Deus que Jesus Cristo subiu para preparar-nos, né? Mas no caso, nós fazemos errado ao ponto de questionarmos a Deus. Deus, Pai, eu te peço, eu quero fazer a tua vontade. Aí surge um pratinho do diabo, que o diabo é astuto, conhece a nossa fraqueza. A gente vai, se lambuza, né? É gostoso isso, é interessante, isso não é interessante. Mas isso é o pecado. E a contumácia, vocês sabem o que é contumácia, né? Contumácia é o vício do pecado, o pecado repetido, assim, que você não consegue escapar. Mas no caso, escapar, que eu digo, você é viciado naquele pecado. E o pecado é a tua fraqueza. E o diabo, ele conhece a tua fraqueza. Esses negócios de cartomante, de pessoas que ficam adivinhando, é tudo coisa do diabo. Porque, no caso, você, irmã, você passou o dia inteiro na sua casa? Não. Mas você saiu. Aí chega aqui, de repente, eu sou, digamos que eu não sou servo do Senhor Deus. Eu vejo, irmã, você passou em tal lugar. Quem estava perto de você? Você fez isso, você fez aquilo. O diabo, ele fica nos circuncidando, né? Como você disse. Mas no caso, o que nós devemos fazer? Repreender toda a hoste espiritual do maligno, em nome de Jesus, né? Pois nós estamos protegidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós. Você está desanimado? Mas Ele te usará em nome de Jesus. Não desanimas, porque o tempo não é o teu tempo, o tempo é do Senhor teu Deus. Aí você fica pensando assim no caso, por que está demorando? Mas você sabe que nessa demora o que acontece? Deus te lapida, Deus te molda, Deus te projeta, Deus te abençoa. Você está sendo forjado por Deus. Não adianta você questionar, murmurar, indagar a Deus. Antes, tudo tem um propósito. Eu sofri um acidente, fiquei 1 ano e meio sem andar. Fiquei 3 meses na UTI, não andava, não falava. Minha cabeça parece normal, mas tem prótese de titânio. Para a glória de Deus, vocês diriam isso de mim? Tudo que Deus faz é perfeito. E eu estou aqui hoje em pé, falando, pregando o Evangelho para a glória de Deus. Pois, o que nós questionamos muito, a última palavra é de quem? A última palavra é do Senhor nosso Deus. Não adianta uma pessoa chegar para você e falar assim, você vai morrer. Como a pessoa pode falar isso para você? Se nem ela sabe a data, se todos nós, vocês já imaginaram, se todos nós sabêssemos a data da nossa morte, posso falar do que aconteceria? A gente ia curtir a vida inteira, aí quando tivesse faltando 1 semana para a gente morrer, o que a gente ia fazer? Ia se prostrar diante de Deus. Deus, preciso de ti, Pai, eu me entrego o meu caminho ao Senhor. É o que acontece no mundo hoje. A pessoa, ela só entrega o caminho para o Senhor quando ela está num leito de hospital, quando ela está quase morrendo, ela está debilitada, está enferma. O porquê ocorre isso? Alguma vez mudou isso? Nunca mudou isso. Nós vamos mudar? Vamos mudar, vamos pregar o Evangelho, mas no caso nunca vai mudar isso. Porque as pessoas, elas preferem buscar ao Senhor nosso Deus quando elas estão quase morrendo. E posso fazer-lhes uma pergunta? O que acontece? Geralmente a pessoa está enferma, ela pede oração para quem? Para todas as pessoas que estão próximas dela. Você ora por mim? Você ora por mim? Quando ela deveria orar? Porque Deus quer ouvir a nossa voz. E o teu Deus, Ele conhece a tua voz, Ele conhece teus problemas, conhece tuas necessidades, Ele quer ouvir a tua voz e não a voz das pessoas orando por você. É claro que se você não consegue falar, mas eu fiquei 1 ano e meio sem andar, não falava, mas hoje eu falo. Se eu não falava, o que eu poderia fazer? Orar em espírito, pois o nosso Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade.
Eu tenho dificuldades para orar, eu tinha dificuldades. Claro que muitas, usava fralda, não falava, não andava. Mas no caso, hoje eu estou aqui, glória a Deus, né? Porque o Todo-Poderoso Deus, o Majestoso, Ele teve misericórdia de mim. Eu reconheço que sem Deus eu nada sou. Eu preciso mais e mais de Ti, Pai. Me abençoa em nome de Jesus. Usa-me, leva-me para onde o Senhor quiser, em nome de Jesus. Deus não quer, Deus não quer preparar uma bênção para você. Deus quer nos preparar para receber a bênção. O que acontece nesse tempo? Deus nos molda, Deus nos lapida, Deus nos forja, em nome de Jesus. Pois Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Majestoso. E tudo que Deus te prometeu um dia, se for de Deus, na verdade, se alguma profecia, alguém falou alguma coisa assim para você, você vai ser usado para louvar, para pregar, para fazer, para dançar para Deus. Tudo vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura teria dito e não faria? Tudo que Deus prometeu vai acontecer em nome de Jesus. Pois Ele é o Todo-Poderoso, o Majestoso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Não desanime, é difícil, né? Muitas das vezes nós pensamos assim, nossa, mas o meu já faz 17 anos, mas hoje eu estou aqui pregando para a glória de Deus, falando. Quando eu não falava, não andava. Glória, glória, glória. Eis-me aqui, Pai, como o profeta Isaías, que ele fez? Quando ele foi chamado, ele disse o quê? Eis-me aqui. Vocês podem dizer assim, eis-me aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Isso, pode falar. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Segundo o teu querer, não segundo a minha vontade, em nome de Jesus. Pois a gente pensa que não, né? Mas tudo está sendo anotado nos céus. Não adianta a gente questionar, indagar, murmurar, mas tudo que quer façamos ou não, está sendo anotado nos céus. Aí vou falar-lhes uma coisa. No caso, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Estou mentindo? A gente sabe que tem que pregar o Evangelho, ajudar quem está enfermo, quem está com necessidade de água, de comida, mas a gente não faz. O porquê? Aí a gente está agindo com o nosso eu, esquecendo da vontade de Deus, né? Mateus capítulo 25, estava enfermo e foste me ver, tive fome e deste-me de comer, estavas nu e me vestiste. Todas as vezes que nós ajudamos algum, quando ajudamos alguém, estamos fazendo para Deus e não para nós. Em nome de Jesus, que o nosso Deus, o nosso Redentor, deixe Deus te usar em nome de Jesus, para a glória, para a honra, para o louvor, para a adoração ao nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade, as palmas louvam ao Senhor. Amém?